O tema hoje é como lidar com espíritos em casa. Foi uma sugestão de um seguidor lá do Instagram. Eu vou começar falando que é muito mais comum, infelizmente, é muito mais comum a gente ter espíritos aleatórios em casa do que a gente imagina. Inclusive, tem muita gente que não gosta de falar isso. Ah, basta fazer banhos, colocar a espada de São Jorge que tá tudo certo. Não, não tem nada a ver isso. O que a gente precisa se preocupar é aqueles que ficam. Tem uns que ficam um tempão, aí precisa se preocupar, né? Mas é muito comum, a gente vai pra rua, não tem jeito. A gente pega ônibus, a gente anda na rua, a gente vai no mercado, vai no shopping. Às vezes baixa um pouquinho a frequência ali, alguém chegou perto da gente e vai embora com a gente. Gostou da sua energia, né? Porque quando a gente fala da parte espiritual, é sempre energia. Então a energia deu match, gostou de alguma coisa ali em você, você estava fumando um cigarrinho e não tinha nenhum obsessor do teu lado, ele falou, opa, é nós. Mas não só isso, não é só ligado a vício, não. Às vezes baixou a sintonia, nem ele percebe muito bem. Quando vê, tá lá do teu lado, quando vê, chegou na tua casa com você, entrou no teu carro, pegou o ônibus com você e chegou lá. Então, é muito comum. Só que quando a gente tem uma queda energética, o que é mais comum ainda, a gente está num planeta super denso, ninguém aqui é alecrim dourado, né? A gente se emputece, pistola muitas vezes durante o dia. Durante o dia é uma turbulência de emoções, né? Um turbilhão de emoções. É super comum oscilar muito. Uma hora a gente sobe de novo. Então, nesse momento que a gente sobe, o espírito cai fora, entendeu? Porque o espírito ele já tá meio enraizado ali numa energia, numa frequência baixa. Então, ele se aproximou da gente e conseguiu acompanhar porque a gente desceu a frequência. Subiu a frequência, ele sai fora. E assim, gente, não é que ele sai fora de, ai, não gosto mais de você, vou embora. Não, ele é tipo, é um negócio que, se vocês começarem a ler mais livros psicografados ou psicografias, vocês vão ver que é bem comum esse tipo de relato. O espírito aparece na casa de alguém, ah, não sei, eu tava lá, vi uma pessoa na rua, de repente tava na casa dela. Aí passa umas semanas ele fala, de repente eu tava na rua de novo, eu não faço ideia de como chego na casa dessa pessoa. Porque a frequência energética é tipo isso, sabe? É um negócio que você é ligado num. Eu não sei como que é. Você é expurgado ou você é sugado para aqueles locais que você tem afinidade. Funciona desse jeito. Então, eu tô dando esse contexto para vocês entenderem o porquê que eu falo que é bem comum espíritos aleatórios aparecer na nossa casa. Mas tem aqueles que ficam, né? Então, mesmo os aleatórios, vocês pegaram um detalhe importante que eu falei, que é o seguinte: precisa subir a frequência, né? Então, uma vez que a gente baixou a frequência, quanto mais a gente ficar naquela frequência baixa, mais tempo ele vai ficar ali. E vai ter alguns espíritos que vão gostar muito da tua companhia, da tua casa, da sua energia. Então ele vai se segurar ao máximo. Tem uns que, como eu falei, aparece ali aleatoriamente e não tem nada com você, só que tá ali, é uma casa. Eu já falei uma vez com vocês sobre isso. É, o plano espiritual pode ser um local muito hostil, muito hostil. Então, se um espírito consegue ficar ali na segurança de uma casa que não tem nenhum obsessor fixo, nada ali que impeça ele de ficar, ele vai ficar na sua casa. Ainda mais se ele não for de nenhuma falange trevosa, sabe? Se ele não for ligado a nenhum grupo, se ele estiver assim só perturbado, só, né? Só perturbado ali aleatório, ele quer ficar num local. Muitas vezes a casa dele já não é um ambiente que ele consegue ficar. Então, se ele encontra uma casa assim que ele fica de boa, né? A casa tranquila ali, ninguém expulso, ele fica. Então, isso que é o problema, que a gente precisa tomar cuidado com esses espíritos aleatórios em casa. Tem que elevar a frequência logo. Gente, é muito importante, muito importante. E eu sei que, assim, tem muitas pessoas jovens, bem jovens, que me acompanham aqui, né? A maioria. Mas, gente, tem que fazer um esforço para mudar a frequência. Não vai ficar se acabando na Lana Del Rey, entendeu? Não vai ficar fumando narguilha até o pulmão explodir. Para, sabe? Essa vibe de ficar deprê, sabe? Ficar depressivo, pelo amor de Deus. Tinha uma menina aqui no. Acho que vocês não devem conhecer, porque não sei por que essa menina apareceu, mas eu fiquei intrigada com a menina. Meu Deus do céu, gente. Tudo bem, ela tinha problemas e tal.
Mas ela falava cada coisa assim. Não gosto de pessoas, eu fico no meu quarto sozinho usando tudo, de tudo e mais um pouco. E eu parei de ir pra terapia e eu é, fui pro manicômio, não sei o quê. E ela falando aquilo, ok, ela tem um problema. Só que nos comentários o pessoal achando aquilo super aesthetic. Entendeu? É a aesthetic que fala, né? Achando aquilo super, nossa, que né? Aí tinha uns caras que colocavam assim, nossa, adoro mina na sua vibe, louca e depressiva. Aí eu, gente, isso não. O problema não era a menina tava doente, claramente. O problema era os comentários, o pessoal achando aquilo super vibes, ai, que da hora, não sei o quê. Enfim, né? Então, não é legal, precisa fazer um esforço pra elevar a frequência, porque senão começa a vir um monte de gente na tua casa, depois quando o bicho pega não é nada legal, não é nada estéril. Você tem aquela skin deprê, a gata deprê. Não é, tá? Não é. Aqueles olhos de Billie Eilish, não é? Tá bom? Então, cuidado com essa onda de ai, gente, eu sou não sei o que. Cuidado, porque isso você incorpora o personagem e aí quando vê você tá com danos sérios e não sabe como resolver. Fica desesperado, mandando mensagem pra um monte de gente no TikTok pedindo ajuda, tá? Aqui eu lido com fatos, tá bom? Né? Então, é por isso que tem tantos espíritos em casa. Tem os obsessores que são de outras vidas, tem aquelas obsessões complexas, vamos por partes, tá? Então, falando desse simples, a gente precisa, já falei o principal, que é o quê? Cuidar das energias, gente. Baixou é normal, comecei falando isso. A gente vive num planeta super denso, nós somos seres ainda muito reativos, a gente está aqui justamente para aprender isso, tá? Quem veio passar essa temporadazinha aqui de algumas centenas de anos nesse planeta é porque tem problemas emocionais, problemas de controle emocional, a gente é reativo, a gente é muito instintivo, a gente vai muito pelo instinto. Então é isso que a gente precisa principalmente resolver aqui. É, eu sei que eu falo de vez em quando de karma e vocês ficam muito curiosos com essa questão de karma, mas o karma é uma consequência de estar aqui. A gente está aqui, acaba pegando karma e tem que vir de novo e não sei o quê, mas tudo isso acaba servindo de aprendizado para a gente controlar o emocional. O grande aprendizado desse planeta Terra é o emocional, tá? Então é importante a gente estar com isso muito na mente. Eu vou cair, sim, porque é isso aí mesmo, mas eu preciso subir logo. Preciso elevar de novo. E aí o cara sai. Os caras que estão na sua casa por conta disso, sai. Então esse é o ponto principal. Inclusive em obsessões complexas. Inclusive, porque mesmo aquela complexa onde existe um elo que liga o espírito obsessor com o encarnado, ele vai continuar ligado, mas a influência dele vai ser muito menor, muito menor. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. Vocês lembram da história do Divaldo Franco, né, que é um espírita com bastante notoriedade. Ele dedicou a vida inteira dele à caridade. Ele tem um monte de polêmica, mas eu vou falar sobre. Ele nunca fez mal para ninguém, sabidamente. Falo, ninguém sabe disso. São opiniões políticas dele que são muito polêmicas. Então, não nos diz respeito isso, tá? Mas falando da obra dele, foi maravilhosa. Ele construiu praticamente uma cidade em favor de. Ele construiu uma cidade para crianças carentes, crianças abandonadas. E tem mais de 1.000 crianças nesse. Não é um orfanato, não, é tipo uma cidade mesmo, se chama Mansão do Caminho. Mas não é uma mansão, tem tudo lá, até hospital. Então ele. Então ele, sim, ele é uma pessoa muito boa, né? Desde muito novo, muito novo. Ele tem, acho que já tem uns 90 anos hoje. E ele teve um obsessor durante a maior parte da vida dele, até eu acho que os 40 e poucos anos, 50 anos. Que esse obsessor ele chamava de máscara de ferro. Eu não vou contar a história senão ficar muito longa, tá? Mas ele, sendo uma pessoa muito correta, o obsessor ainda infernizava ele. Por quê? Porque tinha uma ligação kármica muito forte, né? Ou seja, o Divaldo fez uma coisa pesadíssima contra esse rapaz há mais de 5 séculos, mais de 500 anos atrás, tá? E mesmo assim não tinha resolvido, então ele ficava ali. É como se estivesse dando um direito dele ficar ali enchendo o saco dele, acompanhando, acessando. Mas Divaldo era tão elevado espiritualmente, assim, emocionalmente falando. Ele tinha uma elevação emocional, né, um controle e uma constância emocional tão firme
que aquele espírito não influenciava ele na prática, entendeu? Por mais que ele enchia o saco, porque ele ficava ali falando, enchendo o saco, acompanhando, e o Divaldo é um médium muito forte, então ele ouvia, ele via o espírito o tempo todo, mas assim, aquilo, ele não conseguia acessar nada dele. Por isso é tão importante manter, sim, um equilíbrio emocional, porque o espírito pode ter o direito de encher o teu saco por questões kármicas, mas ele não vai te conseguir influenciar, não vai conseguir estragar a tua vida em nada, só vai ficar ali enchendo o teu saco. Com o tempo ele vai cansar, porque ele vai ver que você, se ele não tá te acessando, é porque você não é mais aquela pessoa que fez mal para ele no passado. Então é muito importante manter a vibração, ponto. Aí tem várias coisinhas que eu nem vou ficar falando aqui, que basta vocês darem no Google que vocês vão achar. Primeiro de tudo, né, que não precisa dar Google, mantenha a sua casa organizada e limpa, tá? Limpeza física mesmo. A sujeira, ela tem uma atmosfera, uma energia própria que é muito baixa, muito densa. Então mantenha a casa limpa. Arrume sua cama, gente. Arrumar a cama é importante. Troca a roupa de cama. Não com aquela roupa de cama encebada, nojenta, fedida. Troca, vai tomar banho. Toma banho, se escova os dentes, né? Faz a higiene. Eu falo brincando assim, de forma descontraída, mas é real, tá? Tudo isso faz diferença, muita diferença. Evita a todo custo coisas pesadas na sua casa, como brigas, discussões, desrespeito entre os moradores, entre os familiares. Isso também é pesadíssimo, é brecha para obsessão. Inclusive aqueles obsessores que querem te fazer mal, sabe? Que pessoas que fazem demanda para você, aquela demanda consegue achar brecha nisso, quando baixa a frequência entre a família toda, tá? Evita também você ficar abrindo sua casa, sabe? Chamando pessoas na sua casa que você não conhece bem, pessoas que não estão bem emocionalmente, pessoas que têm, sabe, leves sintomas, assim, leves sinais de serem invejosas. Cuidado, tá bom? Esse é um ponto também. E, gente, quando nada disso resolve, procura ajuda. Procura ajuda em locais especializados, porque tem obsessões que são muitíssimo complexas, assim, num grau assustador, de verdade, assim, nada resolve. Então procura ajuda em um terreiro de Umbanda. Terreiros de Umbanda são ótimos para isso, ótimos, porque eles trabalham com Exus. E a especialidade dos Exus e dos caboclos, do caboclo é limpeza, né, energética do ambiente ali, mas dos Exus é expulsar espírito, pegar espírito pelo colarinho e mandar embora. Então procure ajuda. E na dúvida, quando você estiver sozinho lá no perrengue, chama um Exu mesmo. Fala, olha, Exu, fulano, sei lá, algum Exu que tá me ouvindo aqui, vem aqui me ajudar, porque tem boi na linha, né? Faça isso, gente. Tem que se valer de ajuda, tá? Eu faço isso, tem hora que eu faço isso. E antes de eu ir para as perguntas, eu queria contar dois negócios para vocês sobre isso de espírito, né? Que também já vai dar uma dica importante. A primeira é um relato que aconteceu comigo já tem alguns anos, que foi, nossa, foi muito, nunca tinha visto aquilo. Eu saí do corpo aqui em casa, o que não é comum. Eu já falei pra vocês, eu costumo sair do corpo já na rua. Eu abro consciência já na rua, então eu saio do corpo inconsciente, vou pra rua e abro consciência lá fora. Eu gosto até, né? Que aí eu não vejo espírito em casa, não me assusto, não volto pro corpo. Mas às vezes acontece de sair em casa. Esse dia eu saí em casa. Foi no meio da pandemia isso. Aí eu não tinha percebido que eu tava fora do corpo ainda. Aí eu saí da porta do meu quarto, ó. Quando eu olhei pro corredor, eu senti alguma coisa estranha. Aí eu falei, será que eu tô fora do corpo? Ao invés de eu entrar no meu quarto e ver se eu tava se meu corpo tava dormindo, eu fui na cozinha olhar o relógio. Que eu tinha essa obsessão de olhar as horas, porque sempre me deu um start pra perceber que eu tava fora do corpo, né? Então eu fui na cozinha. Gente, quando eu fui na cozinha, pra quê que eu fui pra cozinha? Olha só, é pesado, tá? O que eu vou falar agora. Tinha um homem, tipo, de joelhos, assim, na minha cozinha. Ele tava, tipo, de quatro, assim. Ele levantava a cabeça e abaixava. Ele tava de capacete de moto. Ele tava. E aí saía sangue aqui, ó, debaixo do capacete dele. Será que eu posso falar isso? Não me derrubem, tá, gente? Tô só contando o relato. Saía sangue, assim, debaixo do capacete. Eu via. A roupa dele tava ensanguentada. E eu vi ele gritando por debaixo do capacete, pedindo socorro, gritando, desesperado. E quando eu olhei pra mão dele, tava todo esmagado. E aí ele. Não lembro se as duas. Eu acho que eu não olhei a outra. E as pernas também, tava esmagado.
E, gente, quando eu olhei aquilo, eu sei, depois que eu consegui raciocinar, que ele foi levado lá pra minha casa pra eu fazer algum amparo, que acontece muito isso. Os mentores pedem ajuda mesmo dos encarnados fora do corpo, porque a nossa energia é muito parecida com a energia de desencarnado que está muito desequilibrado, né? E era para eu ter feito alguma coisa ali, colocado a mão na cabeça dele para ele se acalmar, e aí os mentores, ou aqui no ombro, eu já fiz isso bastante, mas eu me assustei demais, gente. Eu nunca vi, na minha casa nunca tinha acontecido isso. Eu vendo, né? E eu fora do corpo consciente, então é igualzinho. Tipo, eu tô aqui com vocês, quem nunca fez projeção, não tem ideia de como que é, mas é do jeito que vocês estão aí. Vocês levantam da cama, não sei o que vocês estão fazendo, levanta da cama, levanta da cadeira e sai do seu quarto e tem lá um fulano de, né, nessa situação no teu corredor. É isso. Ou você vira aqui atrás, tem alguém aqui gritando com saindo. Eu tomei muito susto, tomei um susto muito grande. E aí eu fui pra trás e eu acordei. E nessa que eu acordei, eu fiquei com medo de ir pra cozinha. Eu fiquei muito desequilibrada. Ele me desequilibrou real, assim. Depois eu me senti tão culpada, sabe? Porque eu podia ter ajudado, mas eu deveria ter ajudado, mas eu não podia, porque eu tava o oposto da energia do amparo. Então, eu queria só contar que acontece isso muitas vezes. Então, o máximo, o que eu consegui fazer ali foi uma oração. Eu fiz algumas orações. E aí eu fui mandando vibração, o que ajuda muito também, né? Mandando energia pra pessoa, imaginando ele ali do jeitinho que eu vi na minha cozinha e mandando energia. No dia seguinte estava muito tranquilo as energias da minha casa, então eu tenho certeza que ele foi amparado pelos mentores, né? Agora, uma outra situação que eu ia falar pra vocês, que eu contei lá no Instagram, tem uns 15 dias isso, eu tive um ataque aqui na minha casa, 2 dias, não foram seguidos. Mas, gente, eu não tinha feito relação com isso, mas foi no dia de finados. Gente, tinha tanto espírito aqui no meu quarto. Eu acordei 3 da manhã me sentindo muito mal. E não foi assim, eles não estavam aqui aleatoriamente, foi um ataque. E aí que eu queria falar pra vocês. Eu tenho conhecimento. Na hora eu não consegui resolver, não estava conseguindo resolver, o negócio estava muito pesado. Eu via vários e alguns eu não via, mas eu sentia a presença. E não adianta fechar o olho não, tá? Você fecha o olho e você continua vendo. E coisa horrível, tinha muitos assim, ó. Eu chuto uns 15, tá? Uns 15. Muitos, eu via uma correria aqui. E aí eu fazendo oração, zero, nada. Fazendo oração, nada resolvia. Aí eu comecei a fazer umas orações pesadas, assim, sabe? Vocês conhecem o credo do catolicismo? Ela é muito boa pra isso, mas não resolveu. Aí fiz oração, o Salmo 91, não resolveu. Aí chamei mentor, mudou nada. Chamei Exu veludo, lá que eu tenho afinidade, assim, mudou nada, nada. Gente, eu peguei e falei assim, peraí, eu preciso firmar meu corpo, eles estão se alimentando do meu medo. Eu senti isso. E eu acho que foi mentor me intuindo, sabe? Eles estão se alimentando do meu medo. Eu preciso abrir esse olho aqui, firmar meu corpo. Aí eu tenho um mantra quando acontece isso. Eu falo assim: eu estou na minha casa, eu tenho que defender a minha casa. Eu não, eles são os intrusos, eu estou na minha casa. Então eu fico repetindo isso: eu estou na minha casa, vocês que devem sair. Eu não vou ficar com medo dentro da minha casa. Aí eu sentei na minha cama, abri o olho e fiquei olhando. Gente, foi dissipando, assim, as coisas. Foi virando uma sombra preta, daqui a pouco foi dissipando, dissipando, sumiu, sumiu. Aí eu senti ainda uma segunda, sabe, uma última tentativa aí deles, assim. Aí eu falei, vou levantar, eu vou lá no quarto do meu filho, porque eu sou a mãe, eu preciso zelar por ele, né? Vai saber o que tá acontecendo lá. Fui no quarto do meu filho, ainda fiquei morrendo de medo, porque tem um corredor super comprido aqui na minha casa, tipo o corredor do iluminado, sabe? Aí eu sempre fico com medo de olhar. Eu falei, não, eu vou olhar pro corredor e se eu ver alguma coisa, eu vou encarar, que eu tô na minha casa. Aí eu saí, olhei, não tinha nada. Aí fui no quarto do meu filho, dei um passe nele. Ele tava dormindo tranquilo, mas mesmo assim eu dei um passe nele, que eu sou passista, né? Eu sei dar passe espiritual. Fui na cozinha, bebi uma água, voltei e dormi lindamente. Então eu queria dar esse conselho pra vocês. Quando nada funcionar de oração, de chamar mentor, não sei o quê, equilíbrio emocional. Essa coisa de firmar o corpo, tentar controlar o medo, de novo, equilíbrio emocional. Então, foca no equilíbrio emocional. Tem que ter coração frio, tem que ter frieza nessas horas. Não é fácil, igual eu falei, eu fiquei desesperada, me aterrorizei. Mas mesmo assim, depois de um tempo, eu firmei meu corpo e foi. Tudo gira em torno do equilíbrio, né? Mais umas perguntas. Micaele, Ju, meu namorado morreu recentemente. Eu tenho muito sonho lúcido com ele. Pode ser comunicação? Pode ser. É bom você sentir como que é esses sonhos.
Ele tá pedindo ajuda, né? Se for, você precisa. Você sozinha provavelmente não vai conseguir ajudar, não. Eu iria num lugar, num local, tá? Pra ajudar ele, assim, numa casa espírita, num terreiro de umbanda. Ele desencarnou de forma muito abrupta, ele que provocou, depende da forma que ele desencarnou também. Se ele desencarnou de uma forma assim, uma doença, do nada, tal, provavelmente ele está socorrido e ele pode estar se comunicando para falar que tá tudo bem, né? Mas evita ficar pensando muito nele de forma saudosa, com tristeza. Eu sei que é muito difícil, né? Mas evita porque ele precisa estar tranquilo emocionalmente para ele seguir o caminho dele lá. Eles sentem muito a nossa energia aqui. Então, se você tá triste, chorando, se lamentando, ele não consegue ficar bem lá, tá? Boa, Henry. A Micaele, né? Você tá falando, você consegue olhar nos olhos dele, do namorado dela. É importante mesmo, porque tem isso, tá? Obsessores que fingem ser entes queridos pra te acessar, eles jogam muito baixo, tá? Então precisa realmente se certificar de que era o seu namorado, porque às vezes não era alguém fingindo ser. Então essa coisa de olhar no olho é uma dica muito boa. Porque se não for ele, eles não sustentam o disfarce, tá? Quando você faz isso. A Ida perguntou, como assim hostil? Eles sofrem dano? Porque eu falei que um plano espiritual pode ser muito hostil. Se você não está em planos mais elevados, um umbral leve, que é o plano das colônias, por exemplo, é hostil porque é um Deus nos acuda. Pensa você ir numa comunidade bem perigosa no meio da madrugada. É mais ou menos assim um umbral médio. Umbral médio é mais ou menos assim. Tipo, você pode. Só que lá não é assalto, não é essas coisas. Lá é você ficar. Eles te pegam, te aprisionam, te escravizam, te tá? Acontece muito isso. E não é só mulher, não, tá? É homem, já falei sobre isso aqui. Te bate. É bem comum. Lá é nesse nível de hostilidade. O Henry pergunta, Ju, espíritos ficam em casas vazias? Tô na minha mãe e minha casa tá vazia. E sempre que vou, sinto a presença. Fica, viu? Fica. Espíritos ficam em casa vazia, sim. E muitos deles se sentem donos da casa, tá? Não gosta que a pessoa vai, não. Não tem um monte de relato de pessoas que se mudam para uma casa, aí acontece um monte de coisa, todo mundo sai da casa, ninguém fica, porque o espírito acha que é dono e ele expulsa todo mundo. Ele não quer companhia, fica lá muitas vezes por anos. Não tô falando que é o caso da sua, mas é possível sim, né? Isso acontecer é possível. Ó, uma dica também, tá? Que eu faço de vez em quando na minha casa. Quando você for na sua casa, faz uma defumação. Não é só incenso, não. Tem hora que precisa fazer defumação mesmo, sabe? Pega lá aquele defumador lá da Umbanda, sabe? Eu tenho aqui em casa, eu faço. Coloco eu não sei o nome daquelas coisas. Minha mãe vai na casa de. Como que chama? Não é casa de macumba, é casa de Umbanda, né? E aí a gente compra lá aquele carvão, que parece o carvão do narguilé, né? Quem fuma aquilo. E tem aquele pó também, né? E aí a gente coloca as outras coisas, faz uma mistura lá com anis, um monte de coisa, eu saio defumando a casa. Eu ponho um ponto de Exu, de caboclo, é muito bom, porque caboclo é da limpeza, né? E vou defumando, eu faço isso mais ou menos uma vez por mês. Poxa, Sheila, sinto muito, viu? De verdade. Perdi minha filha, vai fazer 5 meses. Estou tentando estudar o evangelho, mas sinto muito o quê? Muita dor, né? Sinto muito, mas você está no caminho certo. A gente entender sobre o mundo espiritual alivia muito a dor. O conhecimento alivia muito a dor, de verdade, porque você vai entender que ela não morreu, de verdade. Ela vive, só que ela vive em outro plano. É como se ela tivesse mudado para um país muito distante, né? A saudade existe porque vocês não conseguem mais se ver como se viam antes, conviver, na verdade, né? Mas entenda que ela vive e quanto mais equilibrada e bem você tiver, mais tranquila ela vai estar para ela seguir o caminho dela lá em paz também. Então, e assim, um conselho, se ela tá. Eu acho assim, já passou 5 meses, então é tranquilo você fazer isso. Faz uma oração para ela, para o seu mentor, e peça para a espiritualidade que, se ela tiver em condições, e você também, e se for da permissão da espiritualidade de Deus, que proporcione um encontro de vocês enquanto você estiver fora do corpo. Eles fazem isso, tá?
A doutora Lara. Eu já vi 2 vezes uma fumaça cinza sair da janela do meu quarto, fumaça bem densa. O que pode ser? Pode ser espírito mesmo, viu, Lara? Porque fumaça densa, cinza, né? Essa coisa das cores, elas têm uma simbologia assim lá no astral, tá? Pode ser algum espírito meio pesado, assim. Gus, vou me acabar ouvindo Maísa. Música séria abaixa bastante a energia também, porque te deixa bem triste, sim. Eu sei que tem umas músicas que é super gostosinhas de ouvir. Eu falo da Lana Del Rey, eu adoro ela. Mas tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, não vai ficar deitado na cama ouvindo isso não, gente. Ouve quando você estiver na rua. Não fica ouvindo quando você estiver deitado. E assim, só se você for muito conseguir separar bem as coisas, aí tudo bem. Mas se você sabe que baixa a sua energia, te faz lembrar de coisas do passado, te faz lembrar de um fulano, de uma fulana que foi embora, que te deixou, aí já é um bom indício de que aquilo não tá te fazendo bem. Anônimo pergunta se drogas baixam a frequência. Com certeza, gente. Assim, assim, certeza. Se usou, vem. Não só baixa a frequência, te liga um monte de espírito. Assim, certeza, certeza. Não tem a menor dúvida. Você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, sua família é do bem. O anônimo fala, por que que dizem que álcool, bebida, né, alcoólica e as dorgas fazem mal a baixa vibração. Ele não entende. Baixa vibração porque tira você do seu estado normal, né? Ele altera seu estado de consciência. Baixou a vibração, você fica lá na inconsciência. Tem um monte de espírito anônimo que desencarna com esse vício, né? Todo mundo que tem de vício aqui na matéria desencarnou sem tratar o vício, vai para lá igualzinho. Só que na verdade o vício intensifica, porque a gente, os espiritualistas, né, eles costumam falar, nós costumamos falar que o corpo físico, esse corpo nosso material, ele é o mata-borrão da alma. Então, ele segura muita coisa antes de dar um impacto direto no espírito. Então, assim, até mesmo nossas emoções, o corpo absorve, o vício, ele é sentido menos do que de fato é. Quando a gente perde esse corpo e desencarna, tudo fica over do over, assim, tudo triplica. Então, quem desencarnou com algum vício, ali vai triplicar. Só que o cara não desencarna 2 vezes, né? Então ele vai ficar como? Ele quer usar aquilo. Não existe aquilo no plano astral. Não que dê a mesma sensação. Ele está ainda muito ligado às sensações físicas. Então, para ele ter aquela mesma sensação de usar aquilo que ele tinha quando ele estava encarnado, ele precisa se vincular ao encarnado que usa exatamente aquilo que ele quer. Então, quando o encarnado usa, ele consegue absorver o fluido que o encarnado emite ao usar aquilo que ele quer. Aquele fluido dá a exata sensação que ele tinha quando ele usava na matéria, quando estava encarnado. Então, por isso que baixou a frequência, porque tirou você do seu estado normal, e aí você se vincula a espíritos que têm a mesma afinidade que você, né? É por questão de afinidade. Vincula. Só que não é só um, vem um monte. E eles estão num vício que não acaba, né? Eles já desencarnaram. Então, lembra, triplicou. Então, ele vai ficar te induzindo a usar cada vez mais, e mais, e mais, e mais. Então, o teu vício vai aumentando cada vez mais. Quando você fala assim, caramba, eu acho que eu perdi a mão, vou diminuir, você não consegue com facilidade. Na verdade, pouquíssimos conseguem, né? A gente está falando de questões estatísticas aqui. Por quê? Porque aquele espírito não quer que você pare. Então, muitas vezes, ele chama um monte de outros que têm o mesmo vício e você começa a tentar tratar o vício seu e de mais uma legião. Só que só você que está querendo tratar, a legião não quer. Por isso que fica praticamente impossível tratar, porque você tá ali tratando o vício de 20. Só que só desses 21 só que tá querendo. Aí entra aquele famoso ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, por isso que é quase impossível você lidar com o vício quando ele tá muito, dependendo da substância, né? É por isso, tá? Explicado? O Vitor, Ju, que o espiritual fala sobre a questão da ebulição global, aquecimento global. Eu vou estudar um pouco mais, porque até onde eu sei, não se fala nada demais, assim. A Terra, gente, não vai explodir por conta do homem. Não é um consenso, a gente já passou dessa fase, sabe?
Se acontecer algo, até mesmo com armamento, antes de acontecer, a gente é tirado, a gente é expurgado, exilado daqui. Não vai acontecer isso aqui nesse planeta, até onde se sabe. Então, o aquecimento global pode acontecer o que com a Terra? O que aconteceu em várias outras eras, né? Os habitantes do planeta desencarnam e a Terra fica em quarentena para se recuperar e ela se recupera. Pode demorar milhões, bilhões de anos, ela se recupera. Não aconteceu isso tantas e tantas outras vezes? Pode acontecer de novo, tá? Então, quem sai perdendo não é o planeta, quem sai perdendo somos nós. Guilherme, falar muito sobre encosto atrai encosto? Ah, depende de como você fala, né? Se você fala com medo, ai, será que tem encosto aqui? Ai, eu não vou falar isso porque senão os encostos vêm. Sabe, ficar muito na energia do medo, do pânico, da desconfiança, aí atrai sim. Mas se você estiver falando porque você está estudando, ou você está ensinando alguém, não. Gente, não chame desencarnado para sua casa, para com isso. Primeiro que você tá atrapalhando. É até um pouco de egoísmo. Eu vou ser real aqui, realista, tá? Ai, meu namorado desencarnou e eu dormi, eu tava muito triste, chamei ele. Gente, é muito egoísmo, sabe? A pessoa já tá. Eu sei que é muito difícil, mas você tem que parar pra também pensar. Ah, eu tô sofrendo, eu vou chamar ele aqui e ele. Pra ele, é ele que tá indo pra um local diferente, é ele que tá tendo que reaprender tudo, ele que tá tendo que lidar com o fato de que ele desencarnou, que ele vai viver numa outra dimensão. É justo com ele você ficar chamando ele pro teu quarto, pra tua casa? Não é justo, gente. Não é justo e não é nem um pouco, não é um ato de amor de verdade. Eu sei, eu tô falando que você não sente amor por ele, você sente tanto que você estava desesperada e chamou, mas assim, pensa por essa ótica que eu tô falando agora. Você vai atrapalhar ele tá tendo um ato egoísta, pensando só em você. Nesse momento ele precisa muito da sua ajuda, não é você. Vem aqui aplacar a minha saudade. Não, é ele que precisa da sua ajuda. Você tá no conforto da sua casa, com sua família, é ele que se viu longe de tudo isso e tá tendo que lidar com essa mudança. Então você precisa fazer orações, mandar boas energias, falar assim, olha, a gente está sofrendo, a gente está com saudade, mas eu quero que você fique aí, que você fique bem, dê continuidade na sua jornada aí. Um dia a gente se encontra. É assim, eu vou ficar bem, ficar tranquilo. É tipo isso, tá? Mas eu sei que é muito difícil, tá? Mas é importante falar também para vocês saberem as consequências das ações, né? Ju, quem tem vício em masturbação? Pode ser que algum sucubus ou íncubus, pode ser que é algum sucubus ou íncubus. Olha, a gente não pode colocar o crédito só nas costas dos caras, não, viu? Na verdade, eles sim, eles se ligam à pessoa por conta do vício. Então, a pessoa que tá ali no desequilíbrio nesse aspecto acaba, né, tá no desequilíbrio, baixou a frequência, os caras se ligam à pessoa e aí sim, aí eles induz a você intensificar aquilo. Mas você que começou. E assim, eu sempre tenho que falar isso pra todo mundo aqui. Quando eu falo de masturbação. Não tô falando que é errado, não, gente. Não tô falando que é errado. Não faz. Não, não é nada. Vai lá fazer sim. Mas cuidado com o desequilíbrio. Cuidado com o que você usa como estimulante. Entendeu? É pornografia. Não é legal. Tá? Os encostos são obsessores reais? São. Encosto e obsessor é a mesma coisa. Encosto é um jeito meio feio que a gente chama os obsessores. Obsessor é pior, né? E é isso. Beijo.